E aí pessoal, estou aqui para falar um pouco com vocês sobre movimentos populacionais. Esses movimentos populacionais nada mais são do que as migrações. E essas migrações, elas têm alguns tipos específicos. Eu vou falar um pouco para vocês sobre elas agora. A primeira forma de migração, de movimento da população, é o movimento de êxodo rural. O que é o êxodo rural, professor? O êxodo rural nada mais é do que a saída de pessoas do meio rural, então elas saem do campo e vão em direção às cidades. Isso é o êxodo rural. Sai do campo e vai para a cidade. Um outro tipo de migração, de movimento da população, é o movimento de migração sazonal. O que é um movimento de migração sazonal? É aquele que acontece por épocas. Um grande exemplo disso são os boias-frias. O que são os boias-frias? São aquelas pessoas que vão trabalhar na colheita de algum tipo de planta, de material, e eles vão fazer essa migração numa determinada época do ano. Então eles saem da sua cidade natal, por falta de emprego, vão para uma outra cidade, para uma outra região, ficam por lá até o fim da colheita, depois eles retornam. E isso acontece mais ou menos com uma frequência no decorrer do ano. Um outro tipo de movimento é o movimento pendular. O que é isso, professor? O movimento pendular, ele lembra o movimento do pêndulo de um relógio. Então, o que é o pêndulo de um relógio? É aquele relógio que fica dessa forma assim. Então, quando a gente fala de migração pendular ou de movimento pendular, é quando uma pessoa sai de sua cidade na parte da manhã, por exemplo, vai para uma outra cidade trabalhar, ao final do dia ele volta num movimento de pêndulo. Esse movimento pendular ele é muito comum nas regiões metropolitanas. Um grande exemplo acontece com nós mesmos. Alguns alunos aí podem morar em uma outra cidade, vão para a escola em Goiânia, depois da aula voltam para a sua cidade. Assim como eu moro em Aparecida de Goiânia, vou para Goiânia ministrar aulas, terminei minhas aulas, volto para Aparecida de Goiânia num movimento pendular. Espero que vocês tenham entendido esses pequenos movimentos. Pessoal, para além disso, nós temos que falar um pouco sobre as migrações internas dentro do Brasil. Como elas ocorrem e por que elas ocorrem. Durante o século XX, a partir da década de 50, nós passamos por um grande surto de industrialização, principalmente na região sudeste, na região ali entre Rio de Janeiro e São Paulo. É uma área bastante industrializada. Então aquela região, durante muito tempo, foi uma área de atração populacional. Ou seja, por ter muitas indústrias, por oferecer emprego e uma melhor qualidade de vida, as pessoas elas iam para aquele lugar. Outras áreas que não tinham essa infraestrutura, não ofereciam uma boa qualidade de vida e nem empregos, elas eram áreas de repulsão, ou seja, áreas das quais as pessoas saíam. E um grande fluxo no século XX saiu do Nordeste e foi em direção ao Sudeste, em busca de trabalho e de melhores condições de vida. Porém, nos últimos tempos nós temos observado uma migração de retorno, ou seja, de nordestinos que saem da região Sudeste e vão em direção à sua região de origem, a região Nordeste, porque nos últimos anos nós temos um aumento da infraestrutura na região Nordeste e algumas empresas que estão se instalando naquela região, oferecendo uma maior quantidade de empregos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Nas nossas próximas aulas nós continuamos com o nosso conteúdo. Se cuidem, fiquem em casa, vocês não estão de férias. Façam as tarefas, os roteiros e até mais.